Paz do Senhor, mais uma aula, né? Aqui é a última aula de grego. Na verdade, o material tem bem mais coisas, né? Vocês podem utilizar aí o material. Esse material é muito bom, tá? O material impresso. E hoje nós vamos ver um pouco dos substantivos e vamos fazer um treinamentozinho com o alfabeto minúsculo, tá bom? Então, nós vamos ver os substantivos, tá? A aula 4. Nós temos dois dignatários em cada língua, né? Em todas as línguas, tá? Que é o substantivo e é o verbo, né? São os dois, tá? Desses dois aí é que derivam as outras coisas, né? As outras palavras podem ser consideradas como auxiliares desses dois grandes dignatários, tá? De acordo com Rega e Bergman, né, na sua gramática, o substantivo é uma palavra que especifica algo que possui existência. Qualquer coisa que exista, né, é um substantivo designando pessoas ou animais ou lugares ou coisas, tá? Diversos tipos aí, né? Tudo que tem existência é classificado assim. Então, essa existência pode ser animada, né? O homem, Deus, né? Ou pode ser inanimada, pedra, pão, outras coisas, tá? Pode ser real, né? Como o homem, como a casa, ou imaginária, como fantasma, lobisomem, né? Concreta, que também pode ser casa e pode ser pedra, né? Ou abstrata, né? Que é pureza, bondade, né? Abstrata, aquilo que não se pode medir, né? Concreta, aquilo que pode. É comum o substantivo servir como sujeito ou como objeto dentro de uma frase, né? Em português, essas funções do substantivo são determinadas pela posição, pelas posições que ela ocupa dentro da frase. O sujeito vem antes do verbo e o objeto depois do verbo, em português, tá? Já no grego, a função que é exercida pelo substantivo dentro de uma frase não é pela sua posição, não é determinada pela posição que ela ocupa, tá? Então, às vezes fica trocado lá, né? Até a gente acostumar, né? A gente fica lembrando do português, mesmo que às vezes subliminarmente a gente não está, né? Não tá acostumado com aquela forma. Bom, mas pela forma da sua última sílaba é que se determina, tá? Assim como as demais línguas indo-europeias, né? O grego é uma língua flexiva e dessa forma a função de um substantivo é determinada por meio da sua sílaba final, tá? Ou por meio da sua terminação funcional, como chama aí os eruditos, tá? Essa terminação funcional do substantivo também é conhecida no grego como declinação ou flexão nominal, tá? Aqui vamos usar a palavra declinação, que é a que a maioria dos escritores da área utilizam, tá? Na língua grega, os substantivos são submetidos a três classes de declinações. Temos a primeira, é citada desse jeito mesmo, primeira declinação, segunda declinação e terceira declinação, tá? Na primeira estão agrupados os substantivos em que os temas terminam em alfa, tá? Na segunda declinação estão os substantivos cujo tema termina em ômicron, tá? E na terceira declinação, cujos temas terminem em consoantes, qualquer uma delas, inclusive o iota, que é consoante também, tá? Parecendo com o nosso Y. Ok? Bom, os casos da declinação, né? Temos 8 casos que foram considerados na antiga língua indo-europeia e são classificados da seguinte forma: nominativo, acusativo, dativo, genitivo, ablativo, locativo, instrumental, que é o comutativo, e o vocativo, tá? Basicamente, nós vamos usar esses que estão sem a rachura aí. Nominativo, acusativo, dativo, genitivo e o último, vocativo, tá? Porque com o passar do tempo, esses outros aí foram perdendo a sua força dentro do idioma, sendo, claro, substituído pelos outros que eram muito próximos, tá? Bom, primeiro caso, tá? É o nominativo. Esse caso, como o próprio nome sugere, ele exerce uma função denominativa, ou seja, ele serve para dar nome às coisas, né? Ele é nominativo.
e para expressar ideias nominais também, tá? Então esse é o primeiro caso. O segundo caso é o acusativo. O acusativo é o caso mais antigo da língua grega, tá? E curiosamente ele permanece até hoje no grego moderno também por conta da sua função dentro da língua, tá? Esse caso representa o objeto direto dentro de uma frase, né? O acusativo exprime a pessoa ou coisa sobre qual recai diretamente a ação do verbo. Então, né, aquela pessoa que recai a ação do verbo. Aí já precisamos saber qual é o verbo para, né, saber qual é o caso, tá? Depois vem o dativo, indica a pessoa ou coisa em quem recai o proveito ou o dano, tá, de uma ação, tá? Aquela ação vai surtir um efeito, né? Vai aproveitar para alguém ou vai causar dano para alguém. E a ideia que é expressa no português mediante objeto indireto ou pelas preposições, né? Ou para as preposições, ou para, né? É o caso do dativo lá, que é parecido, tá? Depois vem o genitivo, né? Genitivo é o caso que especifica o caso de possessão ou da preposição de, né? De, no caso, de origem, né? Dele, daquele, tá? Com um objetivo, tá? Então, o genitivo, ele indica de quem, né? O vocativo, esse caso já foi mencionado na pontuação lá atrás, né? O vocativo indica a pessoa ou coisa que nós dirigimos, né? Em português a gente ia dizer com quem se fala, né? Serve para o chamamento ou a invocação direta, a interpelação, né? A exclamação ou saudação, com o valor de uma verdadeira oração, né? Com uma só palavra, tá? Então, o vocativo serve para isso, né? O vocativo é para você se dirigir à pessoa, né? Excelentíssimo Senhor, digníssimo, coisa desse tipo, tá? Esse é o vocativo. Mas o grego não está sujeito a esse tipo de ordem, né? Porque a função da palavra não é indicada pelo lugar na frase, né? Como no português, né? Que no português é pela posição que se encontra, tá? Mas sim pela sua forma, né? Pela declinação que ele está, né? O caso indica função, né? A palavra logos, né, sempre é sujeito, não importa onde ela se encontra na frase, tá? Já no português não seria assim, ela teria um lugar né, definitivo na frase para que ela fosse o sujeito, tá? Então, logon é sempre objeto direto e logos é sempre sujeito, tá? Lembrando que logos não é plural, tá? É palavra, mas não é plural. É singular, mas que termina com S. Que acontece isso muito em português também, tá? Tem várias palavras que terminam com S que não são plural, então nem sempre, tá? Mas na frase a gente identifica bem no português. A questão é que no grego isso não vale, né? A posição que ela se encontra dentro da frase, tá? Bom, então logon seria sempre o objeto direto, nem que apareça antes do verbo, né? Até mesmo no início da frase seria desse jeito, tá? Então, essa é a regrinha básica para os substantivos, tá bom? Nós vamos continuar com um treinamento nas minúsculas, nas letras minúsculas, tá? Vamos lá. Bora lá. Eu vou utilizar com vocês as letras minúsculas, tá bom? O alfabeto minúsculo, já que é o que a gente usa mais, né? A mesma coisa vai valer para o maiúsculo, mas vamos treinar aqui com a letra minúscula, porque é o que você vai ler mais, vai ter muito mais letras minúsculas para você ler nos textos atuais, né? Do que maiúsculas, tá? Apesar que nós estamos estudando o grego antigo, mas mesmo assim, nos livros e tudo, vocês vão ver que tem muito mais minúsculas, ok? Diferente do hebraico, né? Aqui tem maiúsculas e minúsculas. Ok? Eu usei também textos bíblicos aqui para tirar palavras, uma palavra só, porque um treinamentozinho básico, né? Para vocês verem isso funcionando dentro do texto, tá? Dentro do texto bíblico, tá? Então, a letra alfa, porque no grego a gente usa al, eu coloco a língua nos dentes para falar, não é ao,
como a gente fala, é alfa, né? Eu usei aqui o texto de João 14,6, né? Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A letra que está em verdade aí, essa que está azul, verdade, tá? É aletheia na Bíblia grega, tá? Eu tirei da Bíblia grega e coloquei aqui para a gente fazer o testamento, o treinamento, desculpa. Bom, veja que eu acentuei na minha transliteração, essa parte da frente aqui, fui eu que transliterei essa palavra aqui. Na minha transliteração, eu coloquei do jeito que eu falei para vocês, eu coloquei um acento aqui, principalmente no E e no O, porque nós temos 7 vogais em grego, tá? Aquelas 5 que nós estamos acostumados, A, E, I, O, U, né? E tem mais duas, que é o e é o O, mesmo sem acento, elas têm esse som. E no caso aqui eu acentuei para vocês separar o que, que é E e o que, que é E, o que, que é O e o que, que é O, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, né, nós temos ali na palavra aletheia, nós temos alfa, lambda, eta. O eta é o E acentuado. Eu coloquei ali, ó, para vocês ir pegando o caminho aí, tá? É o teta. Na verdade, a gente não lê T igual eu li aletheia. É aletheia, igual o TH do inglês. Nós não temos som parecido no português, então a gente pegou emprestado do inglês, tá? Como o TH do inglês, tá? Então é aletheia, tá? E o epsilon é o som de E. Veja aqui, ó. Aqui já temos um caso, ó. O E e o E. Os dois aí na mesma palavra, tá? O E, ale, e o ceia, o E. O E, o E, tá? E o I, que é o iota, e o A, que é o alfa, tá bom? Aletheia, tá? Seria essa palavra aqui, ok? E ela começa com alfa, olha lá, alfa, lambda, né? Fi, que é pH, né? E a alfa, Fi vale F, né? O pH, tá? Depois vem o beta, não é beta, não é alfa, beta, não é alfa, beta, tá? O beta escreve com eta e não com epsilon. Se fosse com epsilon era beta. Mas é com eta, então é beta, tá? E para facilitar que eu estou transliterando desse jeito, pode ser que outras pessoas façam de outro jeito e tal, né? Isso é para facilitar a sua leitura, tá? Em João 9,25 eu retirei a palavra agora vejo aqui, né? As duas numa só, né? Ver, né? Blepo, tá? Blepo. Veja que aqui é E e aqui é O, né? Então, olha lá, beta. Só lembrando também que o grego koiné é diferente do grego moderno. Aí você vai assistir vídeo ou pegar alguma orientação do grego moderno, aí vocês vão ver que esse B aqui não vale B no grego moderno, vale V, tá? Vita, tá? Então, que nem tem esse som aí no grego antigo, tem um parecido, mas é esse V mesmo, sai do B aí, que eles são bem próximos, tá? Então, nós temos aqui beta, nós temos lambda, epsilon, pi e ômega, tá? Para ler isso, aí eu transliterei aqui, ó, né? B, o L para o lambda, o E para o epsilon, o pi, né, para o P, né, para o pi, e o O para o ômega. O O, não o O. Aí ficou blepo, tá? Esse seria mais ou menos próximo da pronúncia dessa palavra aqui, que quer dizer vejo, né? Agora vejo no momento, tá? Depois vem gama. O gama antigo, né? O G, lembra que é o G duro, né? G, igual gu. Não tem aquele J, aquele som de J, ou de G com J, como Geraldo, por exemplo, tá? Né? Se fosse Gerard, seria Gerard, não Gerard, porque não tem esse som de GE
ou de J, tá bom? O gama tem sempre som de G de G, tá? Então, gama seria o gama, o alfa, o mi e o alfa novamente, gama, tá? E eu escolhi aqui, ó, o eu sou o bom pastor, tá? Eu, no grego se escreve ego, que é o epsilon, tá? O G, né, que é o gama, e o ômega, ego, tá? Eu não acentuei esse aqui, falha nossa, tá? Mas é ego, tá? Lê mais próximo aí, tá bom? Depois vem o delta, e aqui essas letras estão na ordem que aparece lá no alfabeto grego, tá? E as vogais são misturadas com as consoantes, assim como no português, tá? E temos 24 caracteres ao todo, tá? E 7 são vogais, ok? Então, vemos o próximo é delta, tá? O delta tem algumas características aqui também, tá? O delta, né, é delta, é o epsilon, é o lambda, que é o L, o T, que é o tau, e o alfa novamente, tá? Delta. Eu escolhi aqui de João 14:26, a palavra ensinará, né? Ensinar no grego é didakei ou didaskei, né? Mas aqui no caso é didakei, tá? Didakei, tá? E é escrito assim, ok? Depois vem o epsilon, tá? Epsilon, tá? Que é a letra E, com acento agudo aqui, que é, o som dele é esse, tá? Não que seja acentuado aqui. Para isso, nós temos os acentos, mas eu estou economizando com vocês aqui os acentos do grego, porque não é o nosso foco na morfologia completa das palavras, dos caracteres, mas é só um treinamento básico, tá? Então, peguei o mais simples possível para não apertar, né? E peguei o texto de João 14:27, deixe a minha paz vos dou, não vos lá dou como o mundo dá, tal, tá? E a palavra que eu escolhi foi paz, por quê? Porque tem epsilon nela, tá? Então, a paz a gente escreve assim, ó, eirene. Veja que aqui tem dois etas, tá? Que é o E acentuado, que são dois, tá? E o primeiro é o E, então é eirene, né? Eu estou acentuando muito aqui, falando mais forte, mas não, né? Eirene, tá? Então é o E, o I, né? O R, olha aqui, ó. Isso que parece um P aqui, no grego é o R, é o Rho, tá? R, E, N, esse que parece um V, eu já peguei essas palavras, é claro, de caso pensado para citar esses casos para vocês. Porque esse daqui, por exemplo, tem duas que são bem parecidas com a nossa, mas que tem um som diferente, é só você substituir. As outras, né, ó, nesse caso aqui, ó, só essas duas primeiras que a gente aproveita para o português parecido, né? Ei, ei, tá? Ei, depois aqui é o R, aqui é um E e aqui é um E. Então, R, E, aqui é um N e aqui é o E. Tá vendo que o E é que parece com o N nosso, tá? Então é só uma questão de treinar. Por isso que eu quis fazer esse treinamentozinho aqui. Eu sugiro que vocês peguem um papel com pauta e vão escrevendo essas letras gregas, tá? Uma por uma no papel e vão treinando. Eu tive que fazer isso muito, fui alfabetizado de novo, né, para aprender grego, tá? E tive que escrever, né? Tem um monte de caderninho ali de. Caderninho não, folha. Imprimi nas folhas brancas e depois eu juntei elas, tá? Mas eu fiz o treinamento, eu escrevi, porque a gente não desenha a letra, ninguém desenha a letra, você escreve ela. Então, para fazer o epsilon, né? Você põe a caneta, não tira ela, o lápis, né? Não tira do papel. Então, cada um tem a sua particularidade, né? O jeito de fazer. Então, se você for desenhar as letras, ninguém faz isso. Você não consegue fazer um texto manuscrito se você desenhar, tá? Você tem que aprender a escrever, tá? Mais ou menos aquela forma ali, tá? E como toda fonte tem o jeito impresso e o jeito manuscrito, né? De fazer. No grego as minúsculas são bem
são bem parecidas com as manuscritas, então fica bem fácil, tá? de treinar. Ok? Então, esse é o epsilon e essa é a palavra que eu escolhi, eirene, tá? Depois vem o zeta, né? Quando a gente acostuma, é eta, zeta, tá? E eta, e vai, né? Epsilon, eta, zeta, eta, tá? E teta, né? Ou zeta, esse T aqui é aquele TH, né? Zeta, tá? Então, por aí vai, você vai acostumando com essas letrinhas aqui, tá? No nosso caso aqui é o Z, tá? O Z minúsculo, né? Corresponde ao som de Z, mas é o zeta, tá? Não é o zeta, é o zeta. Tá vendo que a gente procura falar da forma correta para ficar bem fixado, tá? Bom, aqui eu usei o texto de João, peguei tudo no Evangelho de João para facilitar, né, minha vida e de vocês, tá? E todo aquele que vive, a palavra viva, tá? É essa aqui, ó. Zesetai. Zesetai. Então, aqui é um Z, aqui é um E, tá? Olha, é o zeta, é o eta, tá? Depois é o sigma, que é o S. Lembra que o sigma, no meio de uma palavra, ou no início, qualquer posição, ele tem esse formato. Se ele estiver no final da palavra, ele tem esse formato aqui abaixo, ó. Qualquer palavra que ele aparece no final, ele aparece com essa forma aqui de baixo, tá bom? Então, aqui ó, é Z, Z, E, S, E, Z, E, S, E, T, A, I, tá? O tal, o alfa e o iota, tá? Zeta, eta, sigma, epsilon, teta, não, teta não, tal, teta é aquele de baixo lá, aquele lá embaixo, tá? É o tal, alfa e iota. E é bem próximo o som do teta com o som do tal. O tal é o som do T comum nosso. O teta é o som do TH no inglês, tá? Só para separar aqui também. Então é zesetai, zesetai é vive, tá? Aquele que vive, zesetai. Tá bom? Então vamos lá. O eta, né? O eta é o E, né? Já expliquei para vocês, é o E com acento. E eu escolhi uma palavra conhecida do Evangelho de João, que é Jesus, tá? A palavra Jesus, no grego, aparece dessa forma aqui, ó. IE. Lembra que não tem J no grego, já coloquei aqui também, de caso pensado, tá? É iota, né? Não é o Y, tá? O Y chama Y, tá? Aqui é o I, iota, tá? IE, né? Não é E, não é IE, é IE, que é o ETA que está aqui, tá? Que é esse aqui. Depois vem o sigma, né? Que é o S, né? O ômicron, que é o O menor. Sim, para vocês terem uma noção, o O micron é O micro, O pequeno. E o O mega, ômega, é O grande. Então é ômicron e ômega, ômicron e ômega, tá? Então é o O pequeno, O micro, e o O grande, ômega. Ok? Aqui é o O micro, né? Então, sous. Sous é que esse ditongo aqui vira U, tá? Como a gente viu lá em cima, tá? Quando essas duas vogais aparecem juntas, vira U. Então, Iesus, Iesus seria a forma correta de Jesus no grego, tá? Escreve-se Iesous, mas esse ditongo, que é duas vogais juntas, nesse caso aqui vira U, tá bom? Então, é Iesus, tá? Então, Jesus respondeu, Iesus, ok? Bora lá. Depois vem o teta, o zeta, né? Eu procuro falar teta só para portuguesar e não ficar muito difícil de entender, tá? Mas é zeta, zeta, aquele TH em inglês, tá? Então, teta, eta, né? Nós temos o teta, o eta, o tal e o a. Veja que tem os dois aqui, ó, o teta e o tal. Eu coloquei os dois juntos também, em alguns casos aqui, foi para que vocês aprendessem. E também no nome da letra já tem também, ó, tá? Para a gente ver que é diferente. Então, seria zeta. O tá certo. E o T, primeiro aqui, seria zeta,
né? Não é bem o DZ, é o T, tá? Daquele TH em inglês, ok? Então aqui seria tsa, tsa, ó, aqui é o alfa, o lambda, o A, né? Ó, thalasses, thalasses, tá vendo que tem o S dobrado também? O sigma dobrado. O sigma dentro da frase e o sigma no final. Isso aqui é S, isso aqui é S também. A diferença é que um tá no início, outro tá no final. Como o Iesos lá também tem o S duas vezes, tá vendo? O S dentro da frase ele tem uma forma e final é outra. A única letra que muda a forma no final é essa, só o sigma, tá? Todos os outros permanecem normalmente, ok? Então esse é o teta. E eu tirei desse lugar aqui, ó, do mar, né? Do outro lado do mar. O mar seria o Talasses, tá? O Talasses. Talasses, né? Depois vem o iota. Iota, não é iota, é iota, porque usa o ômega, o O grande, tá? E nesse caso aqui, parece com o nosso I, detalhe, não tem o pingo, nunca coloco o pingo no iota, tá? No caso aqui, na minha transliteração, é para caracteres em português. Do lado de cá é do grego, tá? Eu escolhi o texto, Jesus andava passeando aqui. Ele andava, é isso aqui, ó. Perie, patei. Periepatei. Então, o pi é o som de P. Aqui, ó, é o R. É o R, o ro, tá? Periepa, aqui o pi de novo, pá. E o T, aqui o T normal, do tal, tá? Aqui é P, aqui é T, tá? Não é o teta, né? Então é tei. Periepatei, tá? Periepatei. Não tem eta aqui, então é sempre o E acentuado, né? O E pequeno, vamos dizer, para comparar com o O grande e o O pequeno, tá bom? Então seria periepatei, né? Seria o andava, tá? Jesus andava passeando no templo. Depois vem o capa. Às vezes as consoantes também são dobradas, tá vendo aqui? O capa tem dois P's aqui, ó, dois pi, tá? E o capa, né, ele tem mais ou menos o valor do K mesmo do português, mas é mais ou menos, tem uma diferencinha lá, mas vocês podem fixar nele como K, tá? Aqui, ó, eu sou o bom pastor, essa palavra aparece duas vezes nesse versículo, tá? Que é kalos, kalos, tá? Não é kalos, é kalos, porque é o ômicron, tá? O pequeno. Bom, aqui é o lambda, né? Aqui é o sigma, kalos, ok? Depois vem aqui para o lambda, né? Falei tanto dele, chegamos no bendito lambda, né? Veja que ele, às vezes, né, na impressão, ele sai com a forma impressa, que é aquele L ali, aquele lambda ali. Já na forma escrita, ele é mais manuscrito, mais detalhado, tá bom? Eu coloquei os dois jeitos para vocês ir já ir comparando também, tá? Lambda, tá? Que é o nome dela e tem o valor de L. Vamos a uma palavra, né? João 2:3, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, dizer, tá? Falar, né? A mãe de Jesus lhe falou, né? Olha aqui o lambda. Legei. Se fosse em português, seria legei, né? Legei. Mas não, no grego é sempre ge, tá? Então é legei, tá? E é aquele epsilon e não o eta, o fechado, tá? Então é legei, desse jeito aqui, ok? Depois vem o mu. A maioria das pessoas translitera por mu, igual tá aí, ó, tá? Mas esse U aí é aquele U alemão, que também não temos um som parecido no português, tá? É como se eu falasse Miller, eu escrevo Müller, mas eu falo Miller, porque esse U, ele tem aquele som do U alemão, Müller, tá? Não é bem U, é Müller, né? Müller, então é o Mi, tá? Mi, tá? Que é o nome correto da letra, tá? Ele parece um M, mas lembra que essa ponta dele aqui passa para baixo da base, da linha base. Na hora de escrever ele, você escreve com essa pontinha abaixo da linha base, tá? Então, você vai fazer na linha pautada, eu treinei na linha pautada. Com 3 pautas,
Aí a letra que vai até ali, a letra que passa para baixo, a letra que passa para cima, tá? E fui fazendo assim para aprender, né? Para não ficar fora da estética do grego, né? E é bem parecido, as letras são parecidas, né? São as mesmas letras do grego moderno, tá? O que muda é palavras, é sons, pronúncia, alguma coisa assim, ok? Bom, olha, João 21, 24. Este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho, a palavra que eu peguei aqui é testemunho, tá? Olha ela aqui, que legal, ó. Martíria. Martíria, daí vem a palavra martírio, a palavra martírio é de origem grega, tá? Né? É o testemunho, é a história, né? né? Martírio em português é uma história ruim, né? Mas martíria um testemunho, é uma história. Não quer dizer que ela é ruim ou boa, tá bom? Martíria, então, você tem ela, né? O mi aqui, aí vem o alfa e o R. Esse P aqui, gente, é o rho, tá? Como eu já mostrei para vocês ali em cima. Mar, aqui parece um U, ó, mas é o Y, porque o Y minúsculo ele tem esse sinal aí, tá? E o R de novo, o iota, que é aquele ali de cima, e o alfa novamente. Então seria martíria. Esse Y aqui, tá? Às vezes ele vira U, né, no ditongo, tá? Nesse caso aqui ele vai ser Y mesmo e tem som de I, tá? Mas tem lugar que ele tem som de U. Por isso alguns chamam ele de Y. Ele tem mais som de U no grego moderno, que vai ter sempre som de U, né? E lá no grego antigo não tem muito som de U, como no hebraico tem poucas palavras com U, também no grego acontece a mesma coisa, com som de U, tá? Porque o som mais próximo é o mi, desse mi aí, ó. Não de U, mu, tá? Então esse som de U aparece raramente, mas aparece, tá? E no caso com o Y no ditongo, né? Nesse caso aí, ele tem valor de Y mesmo. Lembra que ele é uma consoante, tem som parecido com o de I. Então fica martíria, tá bom? Vamos seguir? Agora o N, né? O N é o nu, tá? Do mesmo jeito que o mu, ele tem um nu, tá? Nu. E ele tem uma aparência do V do português, mas é o N, nu, tá? Aqui eu peguei aqui porque João 17, porque a lei foi dada por Moisés, né? A lei é nomos. Veja que é o O menor, tá? Nomos, não é o O grande, é o Omicron, tá? Aqui o mu, aqui o sigma final, tá? Nós chamamos de sigma final, tá? Nomos, que é isso daqui, ok? Legal, não ficou? Vamos lá. Aí tem umas mais difíceis, né? Mais complicadas, né? Que é essa aqui, ó, xi, né? É xi. Né? Tem um som de X, mais ou menos, mas de táxi, o X do táxi, tá? Ela é escrita dessa forma aqui. É uma das mais difíceis de escrever, de falar a mesma coisa, né? Tá? Então, aqui João 15,6. Se alguém não tiver em mim, será lançado fora, né? Lançado fora, exo, tá? Que é o E menor, né? Exo, o O maior, tá? E o xi aqui no meio, né? Exo, tá? É o lançar fora, ok? Tá bom, depois vem o Omicron, tá? Olha que o jeito escreve, Omicron. Então é o Omicron, é o mu, é o iota, é o kappa, aquele kappa com 2P lá, é o R, rho, é o Omicron de novo e o N, Omicron, tá? É o N, olha o N ali. Vocês já estão começando a pegar o jeito, né? Um pouquinho, eu estou fazendo esse treinamento aqui, com um pouquinho disso aqui, vocês viram que consegue ler as palavras, né? Consegue ler a entonação. E lendo as palavras, depois é só traduzir elas no dicionário, né? E pegar mais ou menos ali e traduzir. Dá para ir fazendo no dicionário online ou no dicionário escrito. Eu tenho as duas versões aqui, né? Tanto online como o impresso, tá bom? Eu peguei o João 15 aqui. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Exo, tá? Opa, tô no Ômicron, desculpe. João 14,6.
E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, ó. Eu peguei o caminho aqui, ó, odós, vou falar mais forte para vocês ir captando, né? Odós, tá? Então é o ômicron, é o delta, é o ômicron de novo e o sigma, tá? E fica desse jeito aqui, odós, tá? Depois o pi, aquele pi que a gente falou várias vezes lá atrás, é aquele pi da matemática, é o mesmo, né? E inclusive o nome dele é o mesmo na matemática, é o pi, tá? Alguém usou essa letra aí como símbolo lá na matemática para, né? Deve ser algum matemático grego, né? Porque eles eram bons de matemática, né? João 3,15 eu peguei aqui, né? Ele é muito simples, é pi assim mesmo. Para que todo aquele que nele crê não pereça, perecer, tá? Se perder, perecer. Olha que legal aqui, ó. Vem com o alfa, o pi, o ômicron, o lambda, o eta, o tau, o alfa e o iota. Tá vendo? Apole, tá vendo? O O é o homem pequeno. Apoletai, apoletai. Esse tai aparece em muitas palavras, vocês vão saber por que lá na frente, tá? Mas ele aparece muito. Então, para que não pereça, apoletai, apoletai. Não é letai, é le, porque isso aqui é o eta e não o epsilon. Tá bom? Vou pontuando aqui, porque estamos alfabetizando, até esqueci de pôr ele azulzinho, igual aos outros. Olha que feiura, né? Vamos para o próximo. Ro, né? Parecia pô, né? Mas não é. Isso aqui não é o P, é o R. Ro, tá? João 8,47, que quem é Deus, quem é de Deus, desculpe, escuta as palavras de Deus. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, né? A palavra é rema, né? Remata. No caso aqui, remata. Remata, tá? O E, tá? R, Re, o Mi, o alfa, o tal e o alfa de novo. Remata, tá? Tem várias derivações. O grego também, como no hebraico, ele tem a raiz. Da raiz deriva várias palavras que são correlatas sempre, tá? Depois vem o sigma. O sigma. Sigma é a letra S, nossa. Lembrando que o sigma tem a sigma de duas formas, né? Só para pontuar aqui, tá? João 1,14. O verbo se fez carne. Eu separei a palavra carne, que é essa aqui, ó. Sarx, tá? Sigma, alfa, o R, que é o ali em cima, esse primeiro aí de cima, e o xi, né? O x, né? O sarx, sarx, tá? Então, o sigma se usa dessa forma aqui, é correspondente à nossa letra E. Pois vem o tal, que eu falei muito nele, e ele é um dos mais fáceis, porque parece que o nosso T tem som de T, tem cheiro de T, tem, né? Não solta as tiras daquele jeito. Tá bom? Então é o tal, tá? João 1,12, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, tá? Olha, filhos é tecna, tá? Usa o tal, o epsilon, tá? O K, que a gente está usando aquele som de K bruto lá, o N e o alfa de novo, tecna, dessa forma aqui, ok? O Y, né? Y, ou Y, no caso aqui é Y, tá bom? Lembrando, lá em cima eu mostrei para vocês, né? Quando ele é grave, né? Quando ele é aquele ditongo ali, ele vira grave, né? Por isso eu coloquei aquela palavra ali. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o filho. Filho, ao invés de a gente ler uios, quando ele é grave, aqui, né, a gente acrescenta o H para mostrar que ele é áspero, aspereza. Não é uios, é ruios, tá? Filho se pronuncia ruios, tá? A gente translitera com um H sempre para mostrar a aspereza da pronúncia desse U. Ele não é o U brando, ele é o U grave por causa desse ditongo aqui, no caso aqui é um tritongo,
tá? E ele é grave aqui nesse lugar, ok? Usando o Y, tá? Que às vezes é Y, às vezes é Y, no caso aqui Y, tá? Depois o pi, né? O fi, né? Fi, tá? No caso aqui o fi, o pH vale F, né? Lembra do pH vale F? É que no grego que acontece isso, tá? Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está aqui o enfermo, aquele que tu amas. A palavra amor, amor de uma pessoa pela outra, amor filantrópico, amor, né? O amor fraternal vem dessa palavra fileis, fileis, tá? Então, daqui vem a palavra filantropia, por exemplo, né? Esse amor aqui, tá? Temos o amor logos, tem o amor, né? Fileo, tem o amor eros, tá? No caso aqui é o amor fileis, fileis. Então é o fi, né? O iota, o lambda, o epsilon, o iota de novo e o sigma, tá? Fileis, fileis, leia assim, tá? Fileis. Não é leis, né? Porque não é o eta, é leis, filéis, tá? Depois vem o chi, né? O chi, ele tem um som de CH mais ou menos, mas às vezes ele vira ki, né? Também em alguns lugares, né? Mas vamos chamar de chi aqui, né? Porque ele vai adquirir nesse caso aqui o som de CH, tá? Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alegra-se. Alegra-se. A palavra alegra-se, essa aqui, ó. Shairei. Shairei. Tá? Escrito desse jeito aqui, tá? Shairei. Ok? Depois nós temos o psique, né? O psi. Psi. Como é da palavra psique, eu achei a palavra certa aqui no Evangelho de João, né? Agora a minha alma, aqui, vem bem ela, né? Psique, tá? O psi, o y, aqui ele vale y, né? Nesse caso, quando é de tonga, ele vale u, mas aqui ele vai valer y, né? Psi, e o x, né? Que nós vimos lá com o ch, aqui ele vale q, né? Então, às vezes é que, com o che ou que, tá? Então, é psique, escrito dessa forma aqui, o que, porque o eta aqui no final, ok? Estamos terminando, agora é a última, né, que é o ômega, lembra que o alfa e o ômega, o alfa começa as letras gregas e o ômega é o fechamento, o ômega, lembrando, é o grande, né, o ômega, tá? E eu escolhi a palavra ainda, tá? Aqui de a mulher que tenho contigo ainda não é chegada a minha hora, tá? Então, ômega a gente escreve O, Mi, Epsilon, G, A, ômega, tá? Escreve desse jeito aqui, ômega. Então, aqui na minha palavra, ômega aparece por último aqui, a última letra, tá? Então, é oipo, oipo, tá? Nesse caso aqui, ó, oipo, ou opo, tá? Opo. A pronúncia mais aproximada é o po, porque nesse ditongo aqui o y vai valer u, tá? Então aqui é o pi e aqui é o opo, tá? Não é um oipo, né, exatamente com i, tá? É opo, tá? Opo é ainda, tá? A palavra ainda. Ok? Podemos terminar? Obrigado, gente. Terminamos essa aula. Que Deus abençoe a todos.